Cidade recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733 no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara supera as cidades da região no nível de empregos dos 10 primeiros meses deste ano. Você também vai ver nesta edição. Concurso público na área de saúde registra índice de 31,5% de abstenção. Eleições 2006. Cartório lacra as urnas que serão utilizadas na votação do segundo turno no próximo domingo. Olá, hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro de 2006. Este é o Jornal da Cultura, edição local, que está começando agora. O crescimento acumulado em 2006 do nível de emprego em Santa Bárbara é de 7,64%. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, o índice barbarense é superior aos das cidades de Americana, que registrou 3,55%, Sumaré, que é de 5,83%, e Piracicaba, com crescimento acumulado de 7,01%. Em números absolutos, foram criados 2.492 novos postos de trabalho na cidade, enquanto que Americana apresentou 2.132 novas vagas e Sumaré, 1.796. O concurso público realizado pela Prefeitura no Caíque Mandulce para o preenchimento de vagas na área de saúde registrou um índice de 31% de abstenção. O gabarito e o resultado final serão divulgados esta semana. Dos 190 inscritos, 60 deles não compareceram para realizar a prova. No geral, o índice de abstenção chegou a 31,5%. Mas o cargo de médico, em diversas especialidades, esse número atingiu 40%. Para o secretário de administração, essa proporção é preocupante. Sim, ontem nós tivemos o concurso público para a área de saúde, onde nós pretendíamos estar com um número elevado de profissionais médicos na área de saúde. E nós tivemos uma taxa de 35% de abstenção para o concurso. E se nós observarmos para o cargo de médico, isso chega a 40%. Esse é um dado que preocupa na área de saúde, a contratação de profissionais nesse sentido é uma preocupação da Secretaria também? Sim, porque nós só podemos estar prestando um melhor serviço para a população se nós tivermos profissionais. E na falta do profissional médico fica difícil de nós estarmos dando esse atendimento, né? O secretário adiantou que nos próximos dias serão divulgados o gabarito e o resultado final da prova. Amanhã nós estaremos divulgando o gabarito e no dia 27 estaremos publicando o resultado final. Após o resultado final, por volta da primeira semana de novembro, nós já estaremos pronto para iniciar a contratação. Não significa que, homologando o resultado, o profissional venha aceitar trabalhar na rede pública, né? Isso mesmo. Por exemplo, o médico socorrista, que nós temos bastante carência, dos 14, 8 estiveram ausentes na prova. Sobraram 6. Se esses 6 forem aprovados, né, é o que nós teríamos para poder estar contratando, o que não supre o que nós precisamos, né? E daí nós precisamos saber se eles têm interesse no horário, na vaga que nós temos, porque isso também é comum. Muitas vezes o médico já tem compromisso no dia que seria o trabalho dele aqui na prefeitura. O concurso público visa a contratação de enfermeiro, farmacêutico e médicos com especialidade em cardiologia, clínica geral, medicina do trabalho, gastroenterologia, ginecologia obstetrícia, nefrologia, neurologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria e na área de emergência. Com o objetivo de capacitar e aperfeiçoar o trabalho dos funcionários, a Prefeitura promoveu no último sábado, no anfiteatro, um curso de técnicas de limpeza, que reuniu cerca de 30 auxiliares de serviços gerais que atuam nas secretarias municipais.
O curso foi ministrado pela empresa Lopes Cursos, Comércio e Serviços Limitada, de Ribeirão Preto, e é formado por 2 etapas. A parte teórica abordou temas como comportamento, relacionamento interpessoal, motivação, higiene pessoal e atendimento ao cliente. Os servidores também aprenderam mais sobre limpeza profunda, leve, limpeza de conservação e manutenção, além de planejamento do trabalho, utilização de máquinas e equipamentos e acessórios de limpeza, tratamento de pisos, manuseio de produtos de limpeza e também sobre equipamentos de segurança. Depois do intervalo, você acompanha a entrevista com Rosemary Claus Mondoni, responsável pelo setor de alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação. Um instante só. Até o dia 24 de novembro, o SESI, Senai, Fiesp, unidades de Santa Bárbara do Oeste, estão realizando a campanha de doação de brinquedos 2006. Todos os brinquedos arrecadados serão encaminhados a crianças carentes através do Fundo Social de Solidariedade do município e entidades beneficentes. Faça uma criança feliz. Os brinquedos em bom estado poderão ser entregues nas unidades locais do SESI, Senai e Fiesp. Campanha Ideias da Nossa Gente. O município de Santa Bárbara do Oeste colocou diversas urnas de coleta em toda a cidade, para que você dê a sua sugestão e colabore. O que você gostaria que fosse feito em 2007? Ideias da Nossa Gente. A comunidade apontando soluções. E o Rei Está Nu, o novo espetáculo de Juca Chaves, o Menestrel do Brasil. Para cada desempregado, um emprego prometeu e cumpriu, homem honrado, o primeiro foi o seu. Assista o Juquinha e ajude esse pobre artista a voltar a comer caviar. Melhor que isto, só sendo ministro. O município de Santa Bárbara do Oeste está convocando os contribuintes com impostos atrasados para regularizar sua situação. É com o dinheiro dos impostos que o município realiza a limpeza e manutenção da cidade, recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733 no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste. O assunto agora no Jornal da Cultura, edição local, é a Semana da Alimentação, que foi promovida nas escolas municipais de Santa Bárbara. Para a gente falar mais a respeito deste assunto, nós estamos aqui com Rose Mondoni, que é responsável pelo setor de alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação. Bom dia, Rose, obrigada pela participação. Bom dia. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre essa Semana da Alimentação promovida durante a semana passada aqui na cidade, eu gostaria de começar essa entrevista falando sobre o Conselho de Alimentação Escolar, que foi quem sugeriu essa iniciativa. Como que é esse trabalho feito pelo Conselho? Como que se caracteriza esse trabalho? Olha, o Conselho é uma exigência, né, da Federação, no caso de Brasília, que mantém o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E o Conselho, então, é formado por pais, professores, representantes da sociedade civil, representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal. E o Conselho é um órgão importante, porém, ele não consegue alcançar todas as escolas de uma vez só. Então, foi sugerido que se trabalhasse, foi sugerido aos dirigentes que se trabalhasse nessa semana, que nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação no dia 16, para que se trabalhasse essa questão da alimentação saudável. E os dirigentes, assim, abraçaram esse trabalho e a gente viu resultados muito positivos. E como que transcorreram as atividades desta semana? Como que elas foram desenvolvidas nas unidades municipais de ensino? Olha, a gente pôde acompanhar alguns e a gente ficou muito satisfeito. Desde a pré-escola até as creches adotaram a ideia, trabalharam com os alunos a ideia de alimentação com frutas, legumes, verduras. Muitas escolas desenvolveram até livros de receita, trouxe alguns aqui depois para a gente tá vendo. Livros de receitas, trabalharam a questão de horta, né? Que a gente sabe que as crianças aí vão comer com mais gosto, se foram elas que ajudaram a plantar.
Muitas escolas fizeram salada de fruta, cada aluno levou a fruta da sua preferência, teve a oportunidade de dividir com o colega. A gente teve relato de mãe que ficou impressionada porque a criança não come em casa, mas na escola queria levar e comeu a fruta, né? Então isso para a gente foi uma resposta muito interessante. A gente sabe que as crianças elas levam muito a sério o que é falado pelo professor, né? Elas levam mesmo, principalmente as crianças pequenas. Então foi uma semana muito proveitosa. Abordando de uma maneira macro essa questão, gostaria que você falasse da importância desse trabalho, tendo em vista hoje as estatísticas em relação à obesidade infantil, a essa necessidade de se criar uma consciência nas crianças a respeito dessa questão. Eu acho assim que a questão do hábito alimentar saudável passa muito pela família e pela própria vida corrida das pessoas hoje. Muitas vezes não há nem tempo hábil da mãe ou mesmo das pessoas da casa prepararem aquele legume, aquela verdura, em que leva mais tempo, a gente sabe, leva muito mais tempo para você preparar do que você abrir uma lata de alguma coisa ou passar em algum lugar e trazer alguma coisa pronta para casa. E isso é um hábito que a gente cria. Se a gente tem pessoas perto da gente que comem verduras e legumes, a gente acaba, uma hora ou outra você experimenta. Agora, se ninguém tem esse hábito, né? E o que a gente tem visto, assim, a facilidade com que os fast foods são oferecidos, mesmo os alimentos pré-preparados, em que a gente acrescenta uma água, então um pacote de salgado que você abre e resolve o problema ali naquele momento, da criança com fome. Mas a gente sabe que isso pode trazer consequências para a saúde dessa pessoa no futuro. Então a gente tentou trabalhar essa consciência e os professores e os dirigentes gostaram muito dessa ideia e começaram a trabalhar isso com as crianças. E esse trabalho também envolveu a preparação da merenda escolar. As crianças puderam conhecer o procedimento que é feito na preparação daquilo que elas comem, que é oferecido nas escolas. Foi muito legal. As crianças, até alguns professores e dirigentes nem sabiam que a gente conta lá no quadro do setor de alimentação escolar, a gente conta com uma nutricionista que elabora o cardápio. É claro que dentro das condições que a gente tem, né, para estar oferecendo a merenda, mas elabora o cardápio e trabalha essa questão do cardápio balanceado. E foi mostrado para as crianças o cardápio e foi muito interessante isso também, foi muito joia. Bom, a gente tem inclusive aqui, você já adiantou que você trouxe aqui alguns trabalhos, inclusive a gente tem aqui, a gente vai mostrar para você aí de casa, uma pirâmide confeccionada pelos alunos. Uhum. Esses alunos que confeccionaram a pirâmide maior, que inclusive você está vendo aí em casa, eles são de que escola? São da EMF Ruth Garrido Roque, foram os alunos da terceira série que trabalharam. A nutricionista esteve na escola, deu uma palestra, levou uma pirâmide que a gente usa para palestras e a professora depois, com o auxílio das crianças, confeccionou a pirâmide. E aí tem uma pirâmide menor, inclusive ela está mais próxima de mim aqui, que ela foi confeccionada por alunos da pré-escola. Da pré-escola, com recortes. Essa eu gostei muito da EMEI Elvira. Eu achei que foi muito bem trabalhado, porque são crianças pequenas, de 5 e 6 anos, mas tem a noção, o que está em cima da pirâmide é o que a gente pode comer menos, e o que está embaixo é o que a gente pode ingerir em maior quantidade. E aí eles fizeram os recortes e foi explicado para as crianças. De uma maneira geral, para quem está em casa, né, para entender melhor como funciona essa pirâmide, o que está na base, quais os alimentos que estão na base e quais os alimentos que estão no topo. Conforme você mesmo já falou, os da base são os que podem ser consumidos em maiores porções em relação aos que estão no topo. Mas quais são esses alimentos? Uhum. Olha, lá no topo a gente tem os açúcares, né, como vocês vão ver, a gordura, o óleo, os doces, e que para a criança é complicado explicar que eles têm que ingerir menos desses alimentos, né? Então vocês podem ver aí que é uma quantidade bem pequenininha em relação à última, né? Então aí estão as gorduras, os doces e o óleo.
Depois, assim, abaixo a gente tem as proteínas, né? Ou seja, a gente tem o leite, o feijão, a carne, que a gente vai consumir com um pouco mais de quantidade. Depois a gente tem a questão das verduras, dos legumes e das frutas, onde está aí a nossa terceira degrau da pirâmide, e que a gente deve consumir ainda mais, onde estão as vitaminas, principalmente as verduras de folhas verdes escuras, né? Suco natural, porque hoje é muito mais fácil a gente tomar um refrigerante. E por último, na base, que a gente poderia e deve ter uma alimentação com maior quantidade desses alimentos, aí vem o grupo dos cereais, ou seja, o arroz, as massas, o macarrão, os pães, né? A gente tem aí também sucrilhos, algumas outras coisas, principalmente os cereais, né? Que a gente precisa, são os carboidratos, a gente precisa de uma quantidade adequada. É claro que muitas vezes a gente fala, mas se eu ficar só nessa faixa eu posso ganhar um pouquinho de peso, mas se você tiver uma alimentação equilibrada, isso não vai acontecer. Bom, ainda nos trabalhos, aproveitar aqui, não sei se fica mais fácil para a gente mostrar aqui Receitas. os livros de receitas feitos pelos alunos, né, dando seguimento aí a essa mostra dos trabalhos realizados pelos alunos durante essa semana de alimentação na rede municipal de ensino. Aqui, um exemplar desses livros que foram confeccionados pelos alunos durante essas atividades. Bolo de talos, folhas ou cascas. São receitas que aproveitam integralmente os alimentos, Rose? Isso, são receitas alternativas. Esse trabalho foi desenvolvido lá pela MFA Terezinha, no bairro do Vista Alegre, e são receitas alternativas. Casca, aquela multimistura que a pastoral trabalha muito, né? Esse já é um trabalhinho desenvolvido por uma EMEI, são crianças menores ainda, sobre a horta. Também é da MFA Terezinha. Então, de onde vem cada legume, né? Por exemplo, o tomate é do Peru, é cultivado no mundo inteiro. Esse é o quiabo, o formato dele, de onde ele é originário. Aí acho que é a beterraba, é isso? Beterraba. A beterraba, de onde ela é originária, né? E esse aqui também, de uma outra EMEI, um outro trabalho. As partes das plantas que nós comemos, então, dos talos, o que é aproveitável das plantas que a gente come, né? Então, o que são raízes, o que são folhas. E esses trabalhos, eles irão fazer parte de uma exposição, é essa a ideia? Isso, nós estamos querendo organizar para a próxima semana, junto com o Conselho, um espaço na Secretaria de Educação, para que esses trabalhos possam ficar expostos e mais gente possa ter acesso ao que foi feito e muitas vezes até ter oportunidade de aprender alguma coisa que não tem em outro local, né? Então seria lá um espaço para o pessoal conhecer o que foi feito nessa semana. Em relação aos resultados alcançados, qual é a avaliação que você faz dessa iniciativa? Olha, eu fiquei surpresa e foi uma alegria, porque a gente sabe que a escola ela trabalha com muitos projetos. Então, quando a gente vai propor um projeto, a gente já sabe da dificuldade, porque tem outras coisas para trabalhar. Mas como é um assunto que todo mundo se interessa, o resultado foi muito positivo. E eu creio também que as crianças, elas são multiplicadoras. Então, elas levam isso para casa e, de alguma forma, elas cobram dos pais, né, que precisa ter uma alimentação saudável, que isso tem a ver com a saúde da gente, porque eles também aprenderam isso. E isso, com certeza, vai trazer coisas positivas no futuro. A gente espera isso. Ano que vem, a gente pretende ampliar isso para as escolas estaduais, o próprio conselho está trabalhando. A gente trabalhou esse ano com a rede municipal porque está mais perto de nós, né? Mas a gente pretende ampliar isso enquanto conselho. Eu sei que há um desejo do conselho de ampliar isso. Para a gente finalizar essa entrevista, eu gostaria que você deixasse, de uma maneira sucinta, alguma orientação para quem nos vê em relação a todo esse saldo que foi
tirado dessa iniciativa nas escolas municipais, mas que a gente pudesse, de certa forma, levar também para o telespectador. Algum recado em relação à importância da nutrição, de todo esse trabalho de conscientização, para as pessoas também adotarem isso em casa, mesmo sem necessariamente ter participado, mesmo através de filhos que estudam na rede municipal ou não, mas que a gente possa também, através do jornal, levar isso ao nosso telespectador. Existe uma coisa que todo mundo que trabalha na área de alimentação diz, a gente é aquilo que a gente come, daquilo que a gente se alimenta. Então, a gente precisa ter mais consciência do que é que a gente está ingerindo. Isso pode não fazer diferença hoje, mas pode fazer muita diferença daqui a um tempo. Então, eu tenho que ter consciência, eu preciso rever os meus conceitos, os meus valores. Principalmente para quem tem filho, eu preciso passar, se eu desejo que o meu filho tenha uma vida saudável, eu preciso passar isso, preciso me conscientizar primeiro. Eu conversei com Rose Mondoni, que é responsável pelo setor de alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação. Rose, obrigada pela entrevista. Obrigada a você. A seguir, Secretaria de Obras e Serviços define o cronograma de reforma e limpeza nos cemitérios da cidade. E eleições 2006, cartório lacra as urnas que serão usadas na votação do segundo turno no próximo domingo. O município de Santa Bárbara do Oeste, iniciando a segunda etapa do projeto Usina Santa Bárbara. Eu faço parte dessa história que tem como objetivo resgatar materiais a respeito da história do local, solicita aos antigos moradores e às pessoas que possuam fotografias do local e objetos que possam vir a fazer parte de uma sala de exposição permanente, que procurem o Centro de Memória, na Rua Dona Margarida 822 Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas, ou ligar para o fone 3455-7000. Realização: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Centro de Memória. E o Rei Está Nu, o novo espetáculo de Juca Chaves, o Menestrel do Brasil. Para cada desempregado, um emprego prometeu e cumpriu. Homem honrado, o primeiro foi o seu. Assista o Juquinha e ajude esse pobre artista a voltar a comer caviar. Melhor que isto, só sendo ministro. O município de Santa Bárbara do Oeste está convocando os contribuintes com impostos atrasados para regularizar sua situação. É com o dinheiro dos impostos que o município realiza a limpeza e manutenção da cidade, recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733 no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste. A Secretaria de Obras e Serviços definiu o cronograma para obras de limpeza de sepulturas nos cemitérios Campo da Ressurreição, Central e Cemitério Campo da Paz, o Cabriúva. De acordo com o cronograma, as obras ou reformas nos jazigos terão que ser feitas até o dia 27 de outubro, sexta-feira. Pintura e limpeza serão permitidas até o dia 31 de outubro, quarta-feira. Os dias 1º e 2º de novembro estão reservados apenas para visitas. As equipes de trabalho da Prefeitura irão realizar nos 2 cemitérios serviço completo de limpeza, poda de cerca-viva e pintura de guias. Nos dias de visitação, haverá uma equipe de plantão para orientação da população, fiscalização interna, limpeza de sanitários e retirada de lixo. E a Prefeitura também está atenta à dengue. Para prevenir a procriação do mosquito transmissor da doença, o Centro de Controle de Zoonoses orienta a população para que não deixe água em vasos e recipientes que são colocados nos túmulos. A recomendação é a de que seja colocada areia no lugar da água, a fim de evitar o acúmulo do líquido como forma de conscientização para a importância de se evitar a doença. Eleições segundo turno. As urnas das sessões barbarenses foram lacradas na tarde da última sexta-feira. A cidade tem um colégio de aproximadamente 118 mil eleitores. As 277 urnas dos 118 mil eleitores da cidade já estão lacradas desde a semana passada. Funcionários do cartório eleitoral
supervisionados pela juíza Renata Santo André, estiveram realizando esse procedimento na última sexta-feira. O procedimento para esse segundo turno é o mesmo da Justiça Eleitoral? Os trabalhos que a Justiça Eleitoral efetua são os mesmos. A inseminação, inserir nome de candidatos, eleitores, sessões, é o mesmo trabalho para a gente. Basicamente, esse foi o trabalho realizado aqui hoje? Sim, a inseminação nas urnas e a lacração. E agora, a partir de agora, quais os procedimentos? Então, agora a gente separa tudo por local, nós vamos separar materiais que vão para a sessão, separar alimentação, né, que daqui a pouco começam a chegar as maçãs que a gente fornece para os mesários, água, a gente começa a dividir por local. Agora é tudo visando mesmo o dia da eleição. A expectativa quanto ao segundo turno das eleições na cidade é de tranquilidade. Segundo Rita Nascimento, 27 urnas serão disponibilizadas para eventual substituição e os 41 locais de votação já estão sendo contatados. No dia de hoje, uma funcionária do cartório já começou a ligar para todos os diretores de escola para que eles verifiquem primeiro as tomadas, que recebam os policiais que vão fazer a guarda das urnas na véspera e no dia da eleição, que convoquem os funcionários, vão ajudar nas justificativas, né? Então, no dia de hoje já tem um funcionário já entrando em contato com os diretores e tomando as providências que tem que ser tomadas. Você considera um primeiro... Na última sexta-feira, 168 alunos da Rede Municipal de Ensino que participam do projeto Logo estiveram na Fundação Home para participar de atividades voltadas à integração. O Logo é uma iniciativa do Núcleo de Educação Integrada da Fundação Home e é oferecido em 2 escolas municipais de Santa Bárbara do Oeste. A MFEI professora Maria Regina Barbosa Carpim e a MFEI professora Antônia Dagmar de Almeida Rosolém. A linguagem de programação Logo é uma ferramenta auxiliar do professor na sua tarefa de desenvolver nos alunos competências e habilidades. Resolver situações problemáticas, utilizar o pensamento lógico, a criatividade e a intuição são desafios do Logo, através dos quais o professor prepara o aluno para a cidadania. Os alunos, orientados por monitores, formaram uma banda e foram capazes de tocar músicas, apesar do pouco tempo de entrosamento. Também houve contação de histórias. Os alunos puderam ainda assistir filmes. A programação também se estendeu ao jardim da Fundação Home. Com mapas nas mãos, os alunos participaram de uma animada caça ao tesouro. As orientações que constavam no roteiro eram relacionadas aos comandos que eles aprendem nas aulas do Logo. E o Jornal da Cultura, edição local, fica por aqui. A gente encerra a edição desta segunda-feira com trechos de uma das apresentações realizadas durante a 4ª edição do Festival de Dança Tivoli Shopping, realizado neste final de semana na Praça de Eventos do Shopping Barbarense. O festival, organizado pelo Laboratório da Dança, reuniu grupos de várias cidades da região. Uma boa tarde para você, obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. Até lá!